Um assunto muito interessante é assim, como é que é essa passagem logo depois que ele fez a cirurgia e demora aí esse pós-operatório, vamos dizer aí que ele demore 1 ano. Porque o processo de cicatrização se completa com 1 ano, né? Então, normalmente, o que eu vejo? Eu vejo que no começo o nariz fica muito inchado. Nas primeiras 48 horas a 72 horas o nariz fica muito inchado. Depois a gente tira os pontos, tal. Normalmente, quando a gente tira os pontos, o paciente não se apaixona pelo nariz. Isso é uma coisa muito interessante que, quando eu passava por isso no começo, que eu tirava os pontos, eu estava naquela expectativa, o que ele vai achar, tal. Aí a pessoa olhava no espelho e não fazia aquela cara assim. Hoje eu vejo que é totalmente normal, porque é uma mudança muito grande. E às vezes a gente tá com uma coisa na cabeça e quando a gente tira aquilo ali ainda tá roxo, tá inchado, um lado tá mais inchado que o outro. O paciente não tá legal, tá no 7º dia de pós, então ele tá assim meio que com a bochecha inchada. Então o paciente se olha no espelho e às vezes não gosta muito do que vê. Tudo bem, calma. Eu vejo que no primeiro mês desincha bastante. Então eu falo com o paciente, o primeiro mês ainda vai estar inchado, mas você já vai ver uma luz no fim do túnel. Você vai olhar para o seu nariz e vai falar, poxa, já gosto, legal. Um outro ponto também é porque assim, a gente não é simétrico, o nosso corpo não é simétrico. Qualquer ser humano que parar pelado na frente de um espelho vai ver várias assimetrias no corpo. Isso é totalmente normal. E algumas pessoas, às vezes, eu vejo, tem até uma paciente que eu estou acompanhando agora, que ela é uma paciente que ela tinha uma narina muito difícil de fazer, que ela tinha uma inserção e ela ia para vertical. Então, você olhava a paciente, você via a narina dela logo de cara, assim, então era uma coisa que você tinha que mudar a inserção dessa narina, então isso é muito difícil e ficou com uma simetria, mas muito. Gente, eu já tive assimetria, às vezes fica um pouquinho torto e tal, quando tem a gente vai e fala, olha, beleza, cicatrizou, deve ter absorvido algum enxerto, como eu sempre falo, não é um material vivo, a gente não tem 100% de controle da cirurgia, mas esse caso é uma simetria, eu estou acompanhando ela no pós-operatório ainda, é uma simetria muito discreta no caso dela, e o nariz dela ficou muito bonito. É uma paciente jovem, é uma paciente bonita, e ela ficou muito mais bonita com o nariz. E eu vejo que ela entende que o nariz melhorou, só que eu vejo que essa simetria incomoda muito ela. Incomoda tanto ela que ela não tá mais postando, não tá mais falando nas redes. E eu fico pensando assim, eu até conversei com ela, eu falei, poxa vida, você poderia estar curtindo esse momento, porque realmente a cirurgia foi um sucesso, ela melhorou muito. E eu vejo que você está sofrendo, assim, eu vejo que você está se incomodando muito por essa assimetria. E ela fala, Fred, eu sei disso, eu sei que melhorou muito. Agora vamos diferenciar as assimetrias. Tem assimetrias que só o dono do nariz vê. Tá? Que eu, que sou um profissional que tem o olho bem treinado, eu tenho que bater o olho, olhar para conseguir enxergar aquilo que o paciente está falando. Aí vocês têm uma resposta que vocês me dão sempre a mesma resposta. Ah, mas eu fiz a cirurgia para mim, não fiz pelos outros. Não, eu entendo. Só que a gente não consegue atingir 100% de simetria. E se você tem uma assimetria que as outras pessoas não conseguem ver, por que não relevar isso daí? Entende? Por que não seguir? Quando é possível a gente fazer alguma coisa para melhorar essa simetria, a gente faz. Mas às vezes não vale o risco de te colocar num centro cirúrgico de novo, de fazer um procedimento, que todo procedimento tem risco de infecção, risco de sangue, tem risco de aparecer uma nova assimetria. Então, às vezes não compensa o risco da gente ir direto naquele ponto ali, que é um ponto que é muito discreto. Então, eu acho que, infelizmente, a cirurgia não é uma coisa, não é um programa de computador que você consegue fazer exatidão. Não é assim. Não é assim. Aí eles falam, ah, mas eu sou virginiana, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Tudo bem, mas eu acho que para quem quer encarar uma cirurgia, tem que ir de coração aberto para isso daí. Porque isso não é só comigo, isso é com todo cirurgião e todas as cirurgias. Você vai fazer uma redução de mama, vai ficar uma diferença, vai ficar uma cicatriz um pouco mais aparente, vai ficar um pouco mais tendido para cá, um pouco mais... Por quê? Porque as mamas não são iguais, a sua coluna não é igual, a sua coluna se tem uma torção, já leva um peito para cá, um para lá, um peito cresce mais que o outro. Então assim, a gente é todo assimétrico, né? E além disso, quando a cirurgia está cicatrizando, são todos materiais vivos que a gente usa, são enxertos vivos, esse enxerto pode absorver sim. O enxerto de costela absorve um pouco menos, mas absorve, né? Teve uma paciente que foi muito interessante, que eu a vi, ela é filha de um amigo meu, e eu a vi com
Um mês, 2 meses, o nariz estava bem alinhado, uma pele fina, o nariz estava muito bonito. E aí no terceiro mês ela passou em consulta comigo e eu percebi, ela não tinha percebido, mas eu percebi, isso que eu falei, que meu olho é, porra, eu vejo isso todos os dias, então meu olho é muito treinado para isso. Eu percebi que o nariz dela estava um pouco para a direita, um pouquinho. Eu falei para ela, você percebeu que o seu nariz está um pouco para a direita? Ela falou, não, eu não percebi. E ela tem uma rinite muito pesada e ela coçava o nariz para lá, coçava o nariz para lá, coçava o nariz para lá, coçava o nariz para lá. Aí eu falei para ela, meu, você está entortando o nariz. Aí eu falei para ela, agora você vai fazer uma massagem pro outro lado e quando você coçar o nariz, você tem que coçar de cima para baixo, aperta ele, mas não empurra ele pro lado, porque é um pós-operatório muito recente. E aí ela fez essa massagem, parou de empurrar o nariz, eu a vi de novo, estava tudo certo. Então, às vezes a pessoa dorme de um lado só e o travesseiro empurra. Às vezes a pessoa fala puxando a musculatura mais de um lado. Então, às vezes a pessoa tem rinite e puxa o nariz puxando mais pro lado. Tudo isso influencia. O que eu fiz, tá? Não tô tirando a responsabilidade do que eu fiz. O que eu fiz influencia. O tipo de absorção do enxerto, o seu organismo, porque tem pessoas que têm um processo de cicatrização melhor, tem pessoas que têm um processo de cicatrização com mais fibrose, com menos fibrose, tem pessoas que às vezes estão usando algum hormônio para academia e com isso influencia também nos enxertos. Tem pessoas que têm essa rinite, que coça de um lado, coça para outro, a forma como dorme, a própria musculatura da face. Então tem casos que eu aplico botox de um lado da musculatura para deixar essa musculatura parada, para deixar o nariz cicatrizar, depois que ele cicatrizou, beleza. Aí já não tem mais esse risco. E sem falar que durante a cirurgia, o campo cirúrgico eu falo assim, a visão que eu tenho, gente, eu não consigo tirar a pele e expor o nariz em cima da mesa. Não, eu abro aqui, eu tenho uma visão muito pequena, estreita, que está sangrando, que está inchado. É humanamente impossível você conseguir delimitar 100% de simetria. É humanamente impossível. Então, por isso que essas coisas podem acontecer. E quem vai para a cirurgia tem que saber disso. Porque a pessoa não pode esperar isso. E tem muita gente que às vezes tem uma simetria no nariz, alguma coisa que me incomoda. Eu falo, olha, você percebeu isso aí? Não, mas dá para melhorar. Dá? Às vezes a gente aplica um corticoide, faz alguma coisa ali. Às vezes um procedimento cirúrgico mais rápido. Tá bom para o paciente, tá sempre bom para mim. Então, é muito interessante assim, a forma como vocês enxergam a cirurgia, mas é muito legal assim que vocês têm que ter um preparo, tá? Tem que entender o que vocês vão passar aí, eu sei que vocês não conseguem entender, só entende quem passa, mas é muito importante estar aberto assim, a cabeça para essas intercorrências que podem acontecer.